Olá, boa noite. Excepcionalmente, nesta quinta-feira, estamos chegando com o programa Conversa Afiada. Mais uma noite em que a gente vai debater sobre vários assuntos importantes, assim como foi a última edição do Conversa Afiada, que nós conversamos com 3 profissionais de áreas diferentes, mas que, de um certo modo, esses profissionais, as profissões deles se unem também para um bem comum das pessoas. Hoje nós temos 2 convidados também enriquecedores com um bate-papo em alto astral, um bate-papo bem descontraído, como é o formato do programa Conversa Afiada, um programa que surgiu, reitero mais uma vez, né, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, surgiu durante a quarentena, né, nas pesquisas, nos trabalhos que a gente estava fazendo em home office, a gente conheceu a plataforma e achou que ela poderia levar um pouco mais de conhecimento aí para todos vocês. Então o Conversa Afiada surgiu, sim, em época de quarentena, mas em época de crise que se surgem as boas ideias. E eu hoje vou ter o imenso prazer de conversar com 2 profissionais, a Liana Moro, que é coach, mas já teve um vasto trabalho aqui no município de Faxinal do Soturno, na área da saúde, inclusive sendo secretária da saúde também, e o doutor Alexandre Sangoi também, ele que é cirurgião geral e vem nos trazer também aí o seu conhecimento, e eu vou ser apenas uma pessoa que vou intermediar esse bate-papo deles aí, porque eles sim que vão abrilhantar o nosso bate-papo nessa noite. E já em tela dividida aqui com a Liana e com o doutor Alexandre Sangoi, eu quero reiterar mais uma vez a você, nosso amigo internauta. Você, a partir de agora, está liberado para mandar perguntas, mandar questionamentos. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui. Claro que o foco principal é o Covid-19, a prevenção do Covid-19, o que fazer nesse momento em que você está com a sua liberdade cerceada, muitas vezes tem que ficar em casa, isso pode gerar estresse, enfim, nós vamos conversar sim sobre esse assunto, mas um outro assunto muito pertinente que eu quero colocar e que também vem aqui para a minha área, que é a desinformação. A desinformação pode ser uma doença muito grave, eu quero aproveitar aí para falar sobre fake news, o problema que a fake news causa na vida das pessoas. Então, começa o programa aqui com as damas. Quero dar boa noite para Liana Moro, até deixa eu tirar o banner aqui do Conversa Fiada, para dar as boas-vindas para Liana Bisonin Moro. Muito obrigado por aceitar o convite, Liana. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Dr. Sangoi. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes e agradecer, né, é um prazer muito grande, uma honra estar presente neste programa que nasceu há poucos dias, como você mesmo disseste, nasceu na quarentena e a gente já sabe da grande audiência que ele tem, né? Eu sei de pessoas que já me falaram que estão conectadas, já estiveram nas demais, e eu deixo, como você disse, me coloco à disposição que durante esse nosso bate-papo descontraído, que as pessoas possam nos questionar, né? E a gente está aqui justamente para trazer informação. Vou falar da área do coach sobre as emoções, que a gente está, como controlar as emoções nesse período, né, da quarentena, neste período de crise. Então as pessoas podem interagir e nos questionar. Então, mais uma vez, te agradecer por essa oportunidade. Perfeitamente, Liana. E as pessoas já estão mandando aqui as suas perguntas, seus questionamentos. Pode sim interagir, podem curtir, podem compartilhar com seus amigos aí também a nossa live para com que mais pessoas adquiram esse conhecimento. Doutor Alexandre Sangoi, sempre prazer lhe ouvir, dando entrevistas na Rádio São Roque, tirando dúvidas, sempre à disposição. E eu quero também lhe agradecer de coração pela sua disponibilidade. Eu vou confessar agora para os nossos telespectadores que foi tudo em cima da hora. Conversei com o doutor hoje pela manhã, mas ele prontamente atendeu o nosso chamado, então lhe agradeço de coração. Muito boa noite e seja bem-vindo ao Conversa Afiada. Boa noite, Gilberto, boa noite, Liana, boa noite a todos os ouvintes, agora assistentes da Rádio São Roque, né? Exato. E a gente estava conversando antes sobre isso, né, da alegria dessas novas tecnologias, da gente poder estar conectado mesmo à distância, né? Eu acho que isso abranda um pouco esse momento que as pessoas se sentem bastante sozinhas, né?
Então, estou muito feliz de estar te ajudando aí. Vamos lá, vamos bater papo. Vamos bater papo, com certeza. O Conversa Fiada é justamente para isso, para nós bater papo. E na nossa audiência, o Veroni Vestina por aqui já manda boa noite. Simone Alexandre Oliveira manda boa noite. Angélica Otaran, lá em Tramandaí, está mandando boa noite. A Sandra Santos, aqui em Faxinal do Soturno, está mandando boa noite também. O pessoal nos assistindo aí, pode mandar seus questionamentos tanto para a Liana quanto para o doutor Alexandre Sangoi. Mas eu inicio, então, questionamento para os dois aí, sobre a quarentena, né? Nós não estávamos acostumados a ficarmos muito tempo fechados dentro de casa, mas por uma boa causa. Eu acompanhava agora, instantes antes de entrar no ar com vocês, os números de Santa Maria, porque o prefeito Jorge Pozobon trazia aí os últimos números, mais 15 pessoas com o coronavírus confirmados lá em Santa Maria. Preocupa, graças a Deus, nós aqui na nossa quarta colônia, nenhum caso confirmado, né? Mas bem próximo de nós já tem casos, e o quão a quarentena é importante. Quem se habilita primeiro? Doutor Sangoi, Liana, sintam-se à vontade. Quer falar, Liana? Eu posso falar, então? Claro. Posso falar. Bom, eu vou deixar a parte técnica, né, com o doutor Sangoi, e eu vou procurar me deter mais na questão, então, da área do coach, do que eu tenho aprendido e do quanto eu posso estar contribuindo nesta noite, então, com os nossos ouvintes, a respeito dessa questão emocional, porque nós estamos vivendo num momento de crise, é uma crise global, não é uma crise aqui, né, mas é global. E ela nos pegou, assim, desprevenida, né, foi assim, no estalar dos dedos que a coisa aconteceu. Então, ninguém estava preparado para viver este momento. E aí muitas pessoas, elas estão entrando assim em crise mesmo, pessoas que tinham uma vida corrida, que tinha suas atividades, que saíam para trabalhar, e de um momento para outro se tiveram que começaram a se sentir limitados em ficar em casa. E a gente já sabe assim que para quem já tem uma estrutura emocional equilibrada, já é um pouco difícil se tu, né, meio tutubiar. Imagina, então, para as pessoas que não têm, assim, um conhecimento, que começa a ouvir aquela enxurrada de informações, liga os telejornais, e é notícia ruim o dia inteiro, né? Eu lembro nos primeiros dias, assim, que era um bombardeio no WhatsApp também, nos grupos, nos amigos, na família, e aí eu, de repente, me dei conta, opa, parei um pouquinho, porque é assim, ó, tudo começa na nossa mente, né, Gilberto? Exato. Então, assim, tudo começa na nossa mente. Os nossos pensamentos é o leme que nos conduz. Então, assim como eu penso, eu sou e eu vou agir. Então, veja bem, como é que eu alimento a minha mente? É através de toda a informação que chega através dos órgãos dos sentidos, que são os olhos e os ouvidos. Então, se eu ficar o dia inteiro, ou não preciso nem ficar o dia inteiro, mas se eu me limitar a ficar ouvindo todo tipo de notícia, se eu escutar, se eu repassar aquele monte de vídeo que nos repassam todo dia, e escutando, ligando os telejornais, ouvindo que aumentou tantos casos, morreu tantos, porque, veja bem, é o papel da mídia passar esses dados, né? Dificilmente tu vê dando uma notícia, lá em tal lugar, paciente, tantos casos, teve notícia boa. É o papel do telejornalismo, é esse. E então, o que acontece? Quando a nossa mente ela é enxurrada de notícias ruins, ela cria uma informação através dos nossos olhos. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele não sabe entender o que é real e o que é imaginário. Então, aquilo tudo vai entrando na nossa mente e vai selecionando. Então, essas experiências, essas informações, elas vão sendo armazenadas na nossa mente sob forma de memórias. Então, veja bem, se durante o dia eu ficar alimentando a minha mente somente de notícias ruins, essas notícias que são trágicas, e eu vou dormir, e ainda antes de dormir eu ainda assisto ou vejo um vídeo e vou dormir com aquele sentimento triste, durante meu sono, que a gente chama de o sono REM, o meu cérebro ele vai estar selecionando aquelas memórias que faz mais sentido para mim.
e principalmente as últimas informações. E vai se formar, então, as memórias de longo prazo. Essas memórias de longo prazo, elas vão ficar armazenadas lá no nosso subconsciente, que eu costumo dizer a caixinha preta. E essas memórias, elas vão me ficar armazenadas, e elas vão me trazer um significado para a minha vida. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que já passei por várias situações de crise, e todos nós passamos, como é que eu vou estar reagindo hoje? Baseado, meu cérebro vai voltar lá atrás, vai pegar aquelas memórias para me dar um significado, para saber como é que eu vou interpretar hoje. Então, veja bem como é importante a gente filtrar tudo aquilo que entra na nossa mente, né? Exato. Então, nesse momento agora de crise, o que eu tenho falado para os meus clientes, para os amigos, né? A gente tem que selecionar um horário do dia para se manter atualizado, dos números, para não ficar por fora, mas assim, ó, usar a nossa criatividade. Veja bem, você se reinventou, né? Fez um programa, e é isso que nós temos que fazer. Usar as nossas habilidades, aquilo que nós temos, que cada um tem, e se reinventar nesse período. Para quê? Justamente para nós também aproveitar este momento de crise e no final sairmos vencedores, não assim nos deixar paralisar pelo medo, né? Porque o medo, agora é muito comum essa emoção, né? Então, se as pessoas, um pouquinho de medo é salutar, porque as pessoas têm que ter um pouquinho de medo até para se cuidar. Agora, se é o medo que já começa a virar em pânico, como eu tenho observado de algumas pessoas, isso vai fazer com que as pessoas, elas congelem, elas não conseguem agir. E paralisa mesmo, né? Então, assim, ó, entra dia e sai dia e as pessoas ficam vendo os dias passar. E o que eu tenho trabalhado, assim, né, com os meus clientes nessa fase de quarentena? Para as pessoas se reinventar, para que quando tudo isso passar, elas saibam onde elas querem chegar. Se tu só vai viver todo dia alimentando tua mente com coisa ruim, né, com notícias ruins, e tu não alimentar com coisas boas, tu simplesmente, quando tudo isso passar, tu não vai conseguir dar a volta por cima. Muitas pessoas que já tinham sintomas depressivos estão piorando os sintomas porque não estão conseguindo dar a volta por cima. Por quê? Porque elas não conseguem, elas estão paralisadas pelo medo, elas não conseguem visualizar lá na frente. Vivem um momento, não conseguem viver o presente porque já estão vivendo a ansiedade do futuro, de um futuro incerto. Então, o que nós, como profissionais coach, nós temos que passar para as nossas pessoas, no caso hoje aqui, eu passando para os nossos ouvintes, que traga à memória tudo que possa trazer esperança. Começa a se imaginar como é que você quer se ver, o que você quer fazer quando tudo isso passar. Porque tem muita gente se aperfeiçoando neste momento. É o momento da crise, né, Liana, que as pessoas começam a se reinventar. Verdade, verdade. Né, nos momentos de crises que nós temos a oportunidade de melhorar. E aproveitando aqui também para melhorar no sentido de como ser humano, como pessoa. Nós estamos vivendo um momento em que nós voltamos para as nossas casas. O que quer dizer isso? Nunca se teve tanto tempo que a gente está convivendo com o marido, com o filho. E para algumas pessoas isso está criando alguns conflitos. Eu sei de dados, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que aumentou agressões familiares. Gera um estresse. Por quê? Porque não que causou um problema agora, na verdade o problema já existia, né? Agora simplesmente veio à tona porque agora o convívio é mais frequente. Mas assim, então assim, que seja um momento agora da gente se voltar para aquilo que realmente importa para nós como ser humano. O que é? Quais são os nossos valores? Né? O trabalho, será que é o trabalho que é o valor principal? E como é que está o nosso relacionamento em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Quem tem filho pequeno, talvez era um pai e uma mãe que não tinha tanto tempo para dar aquela atenção que o filho precisava. Então, será que não é o momento agora
de voltar, olhar no olho, de dar aquela atenção que não podia dar, porque viviam uma vida corrida. Então, assim, se nós olharmos, nós tirarmos o foco do problema e colocar um outro olhar para isso que está acontecendo, a gente vai ver que nós podemos sim sair dessa crise mais fortalecidos. Porque quantos relacionamentos podem ser resgatados, quanto relacionamento pode ser melhorado entre pai e filho, porque agora não tem mais aquela desculpa de que eu não tinha tempo, né? Exatamente. Então, eu deixo, assim, essa reflexão para as pessoas, né? Ter esse olhar, de olhar para o seu interior agora, de olhar para as suas emoções, ver que tipo de emoção que está predominando na sua vida, né? Você está olhando, onde é que está teu foco? Você está olhando para o problema lá fora, só para o coronavírus, né? Que não, eu vejo hoje que o problema, claro, o coronavírus é um problema muito grave, muito sério, mas o problema maior que nós temos que passar para as pessoas e temos que combater é o medo. Porque tem pessoas, assim, congelando pelo medo, não conseguem agir, não conseguem ler um livro, não conseguem... Então, agora é um tempo, assim, eu acredito que toda crise, ela tem um propósito. E essa não é diferente. E aí entra também a questão das fake news que podem ajudar muito, eu quero abordar com vocês aí na sequência da conversa, tá ok, Eliana? Isso. Perfeitamente. Bom, nos acompanha aqui o Ronen Cardoso, em Porto Alegre. Fala aí, Gilberto, estamos te ouvindo aqui em Porto Alegre. Samuel Leonardo Machado Erkert, boa noite, Gilberto. Andrei Miller, também, boa noite. Francelino Tomasi, Fernando da Silva, lá em São Borja, também nos acompanhando aí, mandando um boa noite também na escuta, na audiência, né, do nosso programa aqui também. Já chegou alguns questionamentos aqui, eu quero repassar futuramente aqui para os nossos convidados. Mas, doutor Alexandre Sangoi, queremos lhe ouvir também aí sobre essa questão da quarentena, enfim, como é que estão os dados técnicos aí. O coronavírus assusta, está próximo de nós, mas a liberdade que está sendo restrita agora, né, em algum momento, é necessário para nós evitarmos problemas futuros, doutor? Isso, Gilberto. Sabe, é bem interessante o que a Eliana falou. A gente tem vivenciado muito na clínica. As pessoas têm sentido muito o baque de terem que ficar em casa. Isso é uma coisa surpreendente, assim, né? Porque, como eu já disse em outro momento, é a casa que tu montou, né? A casa que tu escolheu com as pessoas que tu decidiu viver, né? Então, é muito interessante que as pessoas tenham essa dificuldade, assim, sabe? E as pessoas também calculam muito a sua vida em prazeres que eles não são tão importantes, Gilberto, sabe? As pessoas ocupam muito do seu tempo com muitas reuniões, muitas festas, muitas jantas e saídas e tal, e esquecem da simplicidade dos momentos domésticos, né? E de cozinhar junto com as pessoas que tu gosta, tomar um vinho, ou o que quer que seja, dentro desse ambiente que é teoricamente aquele que tu mesmo escolheu para viver. Então, me surpreende um pouco assim, o impacto tão grande que isso teve. E ele foi grande mesmo. O que a Diana está falando é verdade. A gente vivencia na clínica, o pessoal pirando a cabeça, assim, sabe? Mas a gente nem sabe exatamente por quê. Como ela disse, um medo, né? Mas um medo de uma coisa que o fato dela deixar a pessoa apavorada, paralisada, não modifica a chance de tu ter ou não a doença, tu compreende? O que vai modificar é tu te cuidar, é tu manter esse distanciamento, né? Isso aí parece estar sendo também bastante difícil. Eu acho que aqui a gente está respeitando bastante, mas ainda acho que poderia ser muito melhor, porque a coisa ainda nem começou. Eu costumo dizer pro pessoal assim, ó, isso aqui que nós estamos vivenciando, na verdade, é só um treinamento. É como se a gente estivesse treinando, entendeu? Para uma coisa que está por vir. Então, quanto mais a gente se habituar com isso, melhor a gente vai executar. É como a gente faz no hospital. A Liana teve uma experiência grande como enfermeira também, agora está numa outra área, né? Mas assim, a gente repete
repete as situações até que aquilo se torne praticamente mecânico para ti. E aí tu não vai mais ratear, tu não vai mais furar naquilo ali. Então, eu estava utilizando a analogia do juiz de futebol, né? Muitas pessoas me perguntam, principalmente a respeito disso, esse distanciamento, ele é importante, essa quarentena, ela é importante. Eu digo assim, ó, o juiz de futebol, quando tu não ouve falar nele, ele foi bem. Então, exatamente. Tu tá fazendo uma quarentena, tu tá fazendo um isolamento, tá fazendo um distanciamento, que é uma medida bem importante, nesse momento mais ainda. Mas não teve tantos casos, então não precisava, não. Só não teve por causa disso, tu compreende? Então, na verdade, isso, quanto menos aparecer a doença, significa que nós fomos mais cuidadosos e fomos mais eficientes nas medidas que a gente tomou. Então, eu acho que isso é bem importante. Eu estava essa semana inteira, eu pensei em fazer um vídeo para tentar explicar, porque quem não convive, Gilberto, que nem nós convivemos, eu, a Liana, pessoas com uma formação não só da área médica, né? E quando eu falo médica, a área da saúde, mas o pessoal da matemática, o pessoal da física, esse pessoal consegue entender o que significa uma progressão geométrica, né? Então, na escola, as pessoas até tiveram isso, mas isso, às vezes, quando vai colocar numa pauta assim, de realidade, que é o que a gente está vivendo, a pessoa custa entender o que é uma progressão geométrica e como é que tu consegue bloquear isso. Então, houve muita gente dizendo, a gente começou cedo demais. Não foi cedo, entendeu? Quanto antes tu pega a progressão, mais tu modifica a curva. Então, quanto mais tu deixar, cara, é uma progressão, ela é geométrica. Então, se um caso, vamos dizer, passa para 4, cara, amanhã são 16, e depois são, nem sei fazer a conta. É muito então, rápido, né, doutor? É muito rápido. E o que acontece, cara? No começo, como são poucos casos, isso fica diluído. Mas de uma hora para outra, a coisa faz um boom. E aí a pessoa olha para lá e diz assim, cara, mas ontem não tinha nada. Tinha, entendeu? E de repente tem tantos, né? Que é o que São Paulo está começando a vivenciar agora. A curva recém começou a chegar, a subir. Então, para nós aqui, felizmente, vai demorar mais. Felizmente, vai dar tempo de todo mundo estar treinado e tal. Espero que não estejam enjoados, porque isso é um perigo também. A pessoa faz, entra numa paranoia no começo, e aí quando ela precisa atuar mesmo, aí ela tá louca e larga tudo, né? Relaxa. Assim, né? É verdade. Bom, doutor, chegaram alguns questionamentos aqui e tem uma pergunta recorrente que já vem acontecendo nas lives anteriores, sobre quem já pegou o coronavírus, se tem chance de pegar de novo. Daqui a pouco eu quero passar esse questionamento para o senhor. Mas tem aqui também o Juarez Maier, lá de Nova Palma, nos acompanha, manda boa noite, meu amigo Gilberto, um grande abraço aí, Deus no comando. O Fernando Silva, lá de São Borja, manda um questionamento até para nós desenrolar um pouco mais tarde aqui, mas é um questionamento pertinente pelo trabalho que vinha sendo realizado. Gostaria de saber a opinião de você sobre a saída do ministro da Saúde, pois para mim ele estava sendo um ótimo ministro, é o questionamento do Fernando. O Juarez Maier, muito bom, Gilberto. O Cleri Ferreira dos Santos também, parabéns pelo trabalho, Gilberto. O Tauê Stiller, que já foi meu convidado aqui também em programas passados. Quem já foi atendido pelo Sangóis... Ele coloca aqui, ó, quem já foi atendido pelo Sangóis sabe o cara dar uma aula, inteligente e zeloso, através da sua atuação, tem sido um porto seguro para a nossa sociedade. Um abraço, pessoal. Também aqui, Maria Marion Casarim, boa noite, Gilberto, aí muito boa a entrevista, parabéns. Agora nós vamos abrir a outra sala de bate-papo aqui, que eu abri também com os nossos amigos internautas, onde também tem mais questionamentos aqui, para nós dar sequência na programação aqui. O Cantiliano Silva, em Santa Maria, estamos
na escuta, um abraço, Gilberto, meu colega aqui da Rádio São Roque, o José Antônio Dias também, boa noite, Gilberto, parabéns, hoje só gente de peso, dá um abraço aí no Dr. Sangói, esse sabe das coisas. A Rosane Skill Querubini, boa noite na escuta, Faxinaldo Soturno, e a Fátima Lopes Cassol, lá de São João do Polesne, isso é que as pessoas têm que entender muito bem, doutor. São os nossos internautas que estão aí interagindo, estão curtindo, estão compartilhando essa live, pessoal, e eu também deixo aí mais uma vez, reitero para vocês que vocês podem continuar mandando questionamentos aí, porque a conversa é afiada, são dois profissionais aí que sabem do assunto e vão estar prontamente atendendo aí também os questionamentos de vocês. Liana, a gente sabe que estar dentro de casa é complicado porque a gente vive num mundo de correria, um mundo que a gente está sempre na agitação, pegando informação aqui, buscando em qualquer área. Quando a gente se vê com a liberdade cerceada, foi que nem tu falou no início, pode gerar conflitos, mas também pode voltar à tona alguns velhos vícios, como o alcoolismo, como o tabagismo, pode retornar porque as pessoas têm aquela ansiedade e aquela ansiedade tem que ser descontada de alguma forma. Correto. Muito bem colocado, Gilberto. Então, como eu disse antes, nós não podemos perder o foco. Tá certo? Nós não podemos perder o foco da onde nós queremos chegar. Porque quando a gente não tem um foco da onde a gente quer chegar, é como se tu perdesse o teu propósito. Tanto faz tu acordar cedo como acordar tarde, né? Aquela pessoa, ela começa a se desmotivar. Então, o que eu tenho tido esse cuidado assim de passar, né, para os meus seguidores, para os clientes, aquilo que você vinha fazendo, talvez agora você tenha que fazer de uma maneira diferente, né? Por exemplo, os atendimentos que eu fazia presencial, eu não faço mais, eu faço online. Então, as pessoas têm que saber se reinventar. Não se pode simplesmente agora ficar sentado o dia todo no sofá, olhando o jornal, acordando tarde, comendo mal. Eu não posso ir para academia, então eu agora... né? A gente sempre dá um jeitinho. Eu tenho o privilégio, a gente tem uma chacrinha para fora, a gente vai lá, a gente dá umas caminhadas, acredito que o Sangói também, mas enfim, assim... a gente pode fazer atividade física em casa. Hoje tu vai no YouTube, a gente tem à nossa disposição uma série de modelos ali para fazer exercícios, para a gente não perder, para a gente realmente não relaxar. Mas o que eu quero frisar, assim, a gente tem que ter uma perspectiva, porque nada é para sempre, essa crise vai passar. E Exato. Quando essa crise passar, como é que eu quero estar? Como é que eu quero estar com o meu corpo físico? Aí, assim, uma dica que eu dou, a gente tem que olhar para cada pilar da nossa vida, né? Nós, como coach na Integral Sistêmica, nós trabalhamos com 11 pilares, ou seja, 11 áreas, que vai do pilar espiritual, do pilar conjugal, filhos, família, que é pai, mãe e irmãos, o pilar profissional, o financeiro, o emocional, o pilar servir, o intelectual. Então, como é que eu quero estar no final de tudo isso? Então, eu não posso relaxar nos demais, focar só num pilar e relaxar nos demais. Porque toda crise, ela tem uma data para começar e tem uma data para terminar. Então, quando eu tenho este olhar, eu tenho um propósito, eu vou conseguir controlar minha ansiedade, porque o que a gente percebe é que as pessoas que não têm um foco, elas não sabem onde elas querem chegar, elas ficam ansiosas, porque o futuro para elas é incerto. Então, assim, eu tenho estimulado as pessoas a ler um livro diferente, a fazer uma leitura diferente. Hoje tem e-books gratuitos, né, na internet, ou quem quiser alguma dica, eu posso dar. Eu tenho vários e-books, né, vários livros digitais, posso compartilhar. Tem vários filmes bons que trazem e assim, que nos ajudam a ir para um outro nível. Nunca se teve tanta live hoje, né? O ser humano precisa se reinventar, né, Liana? Se reinventar, essa é a palavra certa. Se reinventar para quando tudo isso passar, sair vitorioso e tirar, assim,
sempre como é que me fugiu agora o termo, mas tirar um aprendizado dessa crise, né? Porque se a gente focar só no que está acontecendo, só no problema, o que vai acontecer? As pessoas começam a se vitimizar, começam a achar que, né, falar horrores, e aí a gente sabe que atrás de uma vitimização tem uma falta de responsabilidade, da autorresponsabilidade, e não leva a lugar nenhum. O que nós não devemos fazer agora é se fazer de vítima. Ai, porque eu não posso sair de casa, ai, porque não sei o quê. Vamos olhar com outro olhar e ser grato por que a gente já tem. Nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos saúde, nós estamos vivos. Então, a gente tem... Quando nós tiramos o olhar da vitimização, do problema, e a gente trocar esse olhar e focar no sentimento de gratidão, tudo à nossa volta muda. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mudam. É comprovado pela neurociência que o sentimento de gratidão, ele te abre as portas para a prosperidade em várias áreas da nossa vida. Então, o que é comum no ser humano? O ser humano, ele tem esse sentimento de vitimização, de olhar para um olhar negativo para os problemas, né? E a gente, então, tenta mostrar esse outro lado, que a vitimização não te traz nada. As pessoas mesmo podem fazer um teste, o que adianta ficar chorando, esperneando, falando, ai, porque esse vírus, porque isso, porque agora saiu o secretário, ai, porque o presidente, fica achando culpados, né? Exato. Vamos mudar esse foco de olhar só para o problema, de achar culpados, né? E vamos trazer a autorresponsabilidade para as nossas vidas, vamos aproveitar este momento de crise e nos olhar no nosso interior. Como eu posso sair dessa crise como um ser humano melhor? Como é que eu posso estar contribuindo com outras pessoas durante essa crise? Né? Então, assim, quando a gente muda o nosso foco, o nosso olhar, a gente vê que a gente tem muita coisa para agradecer, como está aqui essa noite com vocês, com o Dr. Sangói, contigo, né? Falando para os ouvintes, passando uma mensagem de esperança, né? Para sair do vitimismo e olhar para aquilo que a gente já conquistou, né? A nossa saúde, que já é um bem maior, né? Por estarmos vivos. Exato, exato. É tudo isso mesmo. Bom, nos acompanha aqui o Edson Salvieri, parabéns, Gilberto, Volney Couvre Savenhago, boa noite, importante e oportuna essa live aí com os convidados, né? As pessoas estão interagindo aqui, passando aqui agora para outra sala de bate-papo aqui, ver se tem mais alguns questionamentos aqui para os nossos convidados desta noite. Dr. Sangói, em outras lives, e agora surgiu também aqui o questionamento sobre o Covid-19. Um paciente infectado pelo coronavírus, ele curou-se, foi para casa, tudo tranquilo. Ele há possibilidade de contrair de novo o coronavírus? Olha, deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo, Gilberto? Sim, estamos ouvindo. Sim. De uma forma geral, não. É que assim, ó, a imunidade, Gilberto, ela precisa de um tempo para ela se sedimentar. Então, eu entro em contato com o agente agressor, é desencadeado uma série de mecanismos para que eu possa futuramente identificar esse agressor, né, e poder já ter um rápido contra-ataque contra ele. Algumas pessoas, elas talvez demorem mais para desenvolver essa imunidade. E se tu entrares em contato de novo e tu ainda não desenvolveu, tu vai ser feliz sorteado de ganhar 2 vezes um raio na cabeça, né, cara? Então, é um saco isso. Assim como a Liana participou de inúmeras campanhas de vacinação, tem pessoas, por exemplo, que, vamos dar um exemplo bem, bem típico, assim, né? Fez a vacina para hepatite e mais adiante ela testa os seus anticorpos e ela não desenvolveu imunidade para hepatite. Ela vai ter que fazer uma nova vacinação para hepatite, porque ela não está com as defesas habilitadas a enfrentar esse agressor. Então, o Covid não é diferente. No começo a gente até nem sabia se as pessoas iriam adquirir imunidade ou não.
né? Mas o Lancet semana passada já mostrou, sim, a presença dos anticorpos e tal. Então, isso é uma notícia bem boa. Mas a gente também não pode esquecer que os vírus, eles são muito falcatrua, cara. Eles mutam, então, assim, ó, a doença ela é tão nova que tem coisas que eu posso estar respondendo agora uma coisa, daqui a 5 dias alguém me diz, meu, virou. O vírus já acabou de apresentar uma mutação X e que o cara vai se reinfectar com aquela imunidade que ele adquiriu, né? Por isso que, por exemplo, as vacinas para influenza, né, principalmente para influenza, cara, todos os anos eles largam cepas novas porque ele mutou, e se tu não vacinar de novo, esse novo aí tu já não vai conseguir mais pegar ele. Então, os vírus eles são uns seres assim impressionantes, assim. Tem muitos pesquisadores que até dizem que eles nem são formas de vida, né? Porque eles são basicamente ou um DNA ou um RNA, né? Eles não têm estrutura nenhuma celular, nada, né? Eles vão usar eles vão pegar a tua célula para eles poderem replicar. Mas eles basicamente, cara, eles sozinhos eles não são nada, né? Mas eles utilizaram um expediente para poderem se propagar e sobreviver. E esse aí foi tão impressionante assim que nós não tínhamos vivenciado isso, né? A gente sabia das outras, né? Lá da gripe espanhola, de outras coisas como a própria varíola, né? Que a poliomielite, essas coisas assim que foram impressionantes, né? Mas a gente, nesses últimos tempos, a gente não tinha vivenciado, porque a H1N1 ela foi bem intensa, acho que não me lembro se tu eras a secretária da Saúde, 2009, né? Acho que é, né? Eu acho que H1N1, né? A gente conseguiu passar muito bem aqui, mas ela foi uma coisa bem agressiva, muita gente em UTIs e tal, mas nada comparado com isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê os caras saindo de caminhão, assim, os corpos saindo de caminhão. É assustador, né? Assustador. A gente vê o noticiário aí internacional e acaba se assustando. Doutor, uma outra pergunta recorrente também que as pessoas estão fazendo aqui na nossa live é sobre os sintomas. Quando as pessoas devem procurar uma unidade básica de saúde, enfim, porque tem muitas pessoas procurando, sentem alguma coisa diferente, estranha, e acabam correndo para o posto de saúde, correndo para a unidade básica de saúde. Qual é o principal sintoma que a pessoa deve sentir? Não, poxa, agora eu devo procurar o auxílio médico. Assim, ó, o sinal de alerta mesmo, assim, vamos dizer assim, o que é, a tua batata tá assando, é falta de ar e febre alta. Sim. Entendeu? Esse aí o negócio tá pegando, né? Mas tu sabe, Gilberto, eu tenho batido numa tecla e que não é pactuado assim por muitos colegas e por autoridades de saúde. Eu tenho batido numa tecla, esse é um posicionamento, vou deixar bem claro, não é posicionamento de diretriz nem nada. As outras doenças seguem acontecendo. Então, eu acho que é muito importante que nós, médicos, enfermeiros, que as unidades de saúde, que a gente atenda aos pacientes, independente do sintoma do cara, tá? O respiratório, a gente já tem, nós já temos uma estrutura, as pessoas já sabem que queixa respiratória vai ir ali para o hospital, né, vai ser visto, e aí a gente vai definir o que é para fazer e tal. Agora, as outras doenças, elas seguem. Assim como a Liana falou da pessoa deprimida, a gente tem mais cara deprimido. Daqui a pouco vai ter o cara que vai se matar. Se ele não tiver atendimento, entendeu? Seja em que âmbito for, ele sucumbe, né? A hipertensão segue, a diabetes segue, a erisipela segue, todas as outras doenças. Então, como eu digo, é um posicionamento meu. Eu acho que nós, médicos, devemos todos voltar a atender. Porque se esse meu paciente diabético, esse meu paciente hipertenso e tal, ele tiver compensadinho, ele tiver bem,
ele estiver adequadamente tratado, né, adequadamente conduzido, cara, ele vai ter muito mais chance de passar bem caso ele venha a adquirir a doença. Isso. Ou, inclusive, ele não vai morrer de uma outra coisa que não a doença, entendeu? Daí o cara vai morrer de AVC, o cara vai morrer de uma cetoacidose diabética e ele ficou esperando, e os médicos também, né? E sistema de saúde, tá todo mundo com a cabeça virada exclusivamente para o Covid e esquece que as outras coisas seguem acontecendo. Então, vou repetir, esse é posicionamento meu, não é diretriz, é nada, né? Vai ter gente que não vai concordar. Eu, particularmente, assim, eu não vejo outra forma, entendeu? Claro que o sistema de saúde encharcou e nós estamos todos envolvidos com o Covid. Bom, salve-se quem puder, entendeu? Pode acontecer, acho que aqui não vai, eu acho que a gente vai sair bem dessa, não sem perdas, mas acho que a gente vai sair bem, tá todo mundo organizado, todo mundo focado, e eu acho que, inclusive, uma coisa de otimismo, assim, eu acho que o Brasil vai dar um banho em muito país de primeiro mundo, porque a Liana trabalhou muitos anos nisso, nós temos um sistema de saúde. Quem trabalha pelo SUS e tem até esse carinho que a gente tem, eu defendo, eu bato no peito, nós temos um sistema, não é perfeito? Não é, mas nós temos, entendeu? Estados Unidos não tem, meu querido. Tá ali, eu queria exatamente entrar nesse questionamento com o senhor, doutor, sobre isso, sobre se o sistema de saúde brasileiro estava realmente preparado para enfrentar uma pandemia. O senhor está respondendo brilhantemente, por gentileza. Eu acho que não, acho que ninguém está preparado. Nós médicos não estávamos, o sistema de saúde não estava, porque a coisa é muito doida, entendeu? O negócio não tem como prever, né? Mas eu acho que nós temos alguma coisa para ofertar que outros países não tinham. Eu estava dando um exemplo, Gilberto, que é bem importante pegar um país top, assim, Holanda, entendeu? Cara, nível de desigualdade social muito baixo, né? Os caras, né, um padrão altíssimo. Só que o seguinte, cara, eles não tinham nem perto de ter quantidade suficiente de leitos de UTI ou coisa que o valha. Por quê? Eles são tão primeiro mundo que ninguém morre de trauma, entendeu? Não tem violência, não tem cara levando tiro na favela, não tem cara morrendo em Santa Maria, não tem cara... Acidente de trânsito, os caras têm autobans, os caras dirigem com 3, 4 pistas só para um lado, não bate ninguém frontal, entendeu? Não tem um monte de motociclista no trânsito cortando a frente dos outros. Primeiro, os caras são educados, segundo, os caras não têm uma frota de motos que nem a nossa. Então, nós já tínhamos muitos leitos de UTI, tínhamos muita gente, porque nós temos esse tipo de paciente, doenças infecto-contagiosas, os caras praticamente não tinham, entendeu? A ponto de ir para uma UTI, né? Porque o sistema resolve o problema antes de chegar a se tornar tão grave. Cara, eles se pegaram de calça na mão. Né? E nós, por exemplo, assim, com as medidas de distanciamento, cara, 30%, 40% dos leitos de UTI vagaram de uma hora para outra porque acabou o trauma. Entendeu? Então, os acidentes de trânsito, cara, eles respondem por um absurdo de casos graves, né? E pessoas que vão para o INSS, pessoas que têm que ficar fora de trabalho. Então, por isso que eu tenho um otimismo, vou repetir, não é que nós não vamos ter baixas, nós vamos ter muitas, mas eu acho que nós vamos dar um banho em muita gente. Assim, sou bem otimista nesse sentido, assim. Amém, perfeitamente. Gilberto, deixa eu só te interromper uma coisa. Sim. Eu posso tirar o microfone e colocar o carregador no celular? Pode, sim, senhor. Pode, sim, senhor. Posso? Eu vou tentar fazer isso porque eu tô com 10% só. Me ausento tá, okay. Um minutinho só, tá? Tá bom, então. Daqui a pouco já volta o doutor Sanguai, então. A Fátima Souza nos manda aqui, nos manda um questionamento, deixa eu jogar a tela aqui. Boa noite, que bela contribuição desses dois grandes profissionais. Um abraço, parabéns, Gilberto. Obrigado, Fátima, obrigado mesmo de coração. Bom, Liana, eu vou remeter depois essa pergunta também para o doutor Sanguai, mas
quero saber de ti também, porque você colocou ali sobre os seres humanos, né, que ficam se vitimizando muitas vezes, né, procurando empecilho nas coisas, tendo que lutar contra várias coisas para chegar no objetivo. Mas nós vivemos um momento que me chama a atenção agora da solidariedade, principalmente aí essa questão, eu quero depois também passar para o Dr. Sangoi, porque as pessoas estão unidas também por uma causa, as pessoas estão ficando nas suas residências, as pessoas estão se ajudando para equipar leitos de UTI em vários hospitais que não tinham, que muitas vezes no passado não tinham aqueles leitos de UTI, mas as pessoas estão unidas por uma causa. Como é que tu vem enxergando como coach esse momento, Liana? Então, como eu volto a repetir, que é no momento de crise que nós temos a oportunidade de ressignificar muitas coisas, de nos reinventar e de sair vitoriosos. Nós temos que procurar sempre viver a nossa melhor versão com os recursos que a gente tem no momento que a gente vive. Então, assim, adianta nós ficarmos se vitimizando? Não. Vai resolver, por exemplo, eu querer achar por que isso aconteceu, né? Enfim, essa questão da vitimização. Não. Vamos olhar por um outro olhar, com um outro olhar. Essa questão da solidariedade, né? Nunca a gente viu tanta coisa boa acontecendo, olhando para um outro. Olha, a gente vê nos outros países também, questão de dias, né? Esses hospitais sendo construídos, aqui mesmo no Brasil, quanta coisa acontecendo que às vezes demoravam anos para acontecer. Então, assim, tem todo um... Quando a gente... eu volto a dizer, quando a gente tira o nosso olhar do problema e a gente olha para tudo que está acontecendo de bom, né? Quantas pessoas voltaram a se falar por esses dias, talvez um filho que não falava com o pai há muito tempo, porque essa questão da crise, ela mexe muito, porque é uma questão que pode afetar a nossa saúde, a saúde dos nossos pais, principalmente os idosos, que são considerados de risco, né, de maior risco. Então, assim, eu creio que isso está mexendo muito com a questão interior das pessoas. Então, essa questão da solidariedade tem chamado, sim, atenção. Eu vejo gente, né, se colocando à disposição nas redes sociais para ir no mercado, para comprar coisas para o vizinho, ou se botando à disposição para algum idoso que não pode ir. Antes a gente não tinha isso, a gente não via isso. E como faz bem ver essas questões, né, Liana? Nossa, isso muda tudo, né? Exato. Porque muitas pessoas estão focadas no fazer e no ter, né? Fazer, trabalhar, né? E esquece da base da pirâmide do indivíduo, que é o ser. Quem eu sou, né? O ser que é quem me define, é onde eu vou botar meu foco. Então, eu tenho visto e me chamado a atenção essa questão, assim, as pessoas estão começando a se voltar para isso, estão se dando conta que, olha só, que interessante, um vírus tão minúsculo, ele tem colocado milhões de pessoas no mundo todo num mesmo nível, independente, né, se tem dinheiro, se não tem, classe social. Então, isso eu creio que está mexendo muito com as pessoas no seu interior. Então, isso mexe com a solidariedade, isso mexe com a nossa empatia, né? De olhar mais para quem está ao nosso lado, de olhar olho no olho, de voltar a se tocar, porque era muita coisa virtual, né? Às vezes dentro de casa, você falando por rede social. Por rede social. Eu volto a dizer que em toda crise tem como a gente sair vencedor se nós tirarmos o nosso olhar do problema e olhar para o que eu posso tirar de proveito. Se voltar, por exemplo, agora, nós nos olharmos e pensar o que eu posso fazer de melhor. Eu, como esposa, como profissional, como filha, como mãe, o que eu posso fazer de melhor? Né? O que eu posso fazer melhor para o meu vizinho? Não, claro, a gente não tem. E falando nisso, eu acho importante, né, a gente falar para as pessoas, passar isso, que não é porque agora muitas coisas estão voltando, né, as lojas estão reabrindo,
o vírus, ele, como o Sangoi disse, nós tivemos só uma prévia, né? O inverno mesmo não chegou aqui. Tomara que ele não venha. E eu sou dessa opinião mesmo do Sangoi, que quando chegar um caso, assim vai ser aquela loucura. Então, que as pessoas não relaxem no cuidado, né? E agora não é porque abriu as lojas que todo mundo vai para a rua. Acho que a gente tem que cada um fazer sua parte, né? E para a gente depois não se arrepender mais tarde. Exatamente. Bom, a Juliana Ferreira diz assim: admiro esse médico, é show, parabéns. A Laurita Giacomini Spanevello, parabéns, Liana, parabéns, Sangoi. Chega por aqui também o questionamento do Samuel Leonardo Machado Erkert. Existe um tratamento disponível para o coronavírus? Vou remeter daqui a pouco essa pergunta aqui para o Dr. Sangoi. A Zenóbia Bulegon, parabéns. Parabéns, amigos, ótimo, um abraço. O seu Luiz Balduino da Silva, boa noite, Gilberto, ótima colocação da Liana Moro. Aqui a Vânia Bortolucci também, boa noite, Gilberto, obrigado por nos oportunizar assistir esses dois profissionais comprometidos com a saúde de nossa população. Um abraço, exatamente, eu fiz questão e agradeço mais uma vez aí a participação dos dois, porque realmente são comprometidos com a saúde nossa aqui da Quarta Colônia e da região nossa, principalmente também de Faxinal do Soturno. Você pode continuar mandando, sim, os seus questionamentos. Doutor Sangoi, começo com o mesmo questionamento que eu fiz para a Liana, o senhor estava ausente, colocando o celular para carregar, sobre solidariedade, e depois já também coloco junto aqui o questionamento do Samuel sobre se há um tratamento. Provavelmente ainda não, mas já tem vacinas sendo desenvolvidas, enfim, mas a gente quer saber de um profissional da área aí que está na linha de frente, né, o combate ao Covid-19. Mas a solidariedade vem falando muito alto nesses últimos tempos aqui, em que começou a pandemia do Covid-19. A Liana colocava muito bem a questão da ajuda em que os jovens estão ali disponível para as pessoas mais idosas também, a buscar coisas no mercado, a pagar contas, a ir da farmácia, mas também a solidariedade para equipar hospitais. As pessoas estão se doando aí para equiparem o hospital com respiradores, enfim. A UTI do São Roque também, que tinha deficiência de respiradores, agora em pouco tempo zerou essa deficiência. Enfim, a solidariedade vem falando muito alto, né, doutor? Eu estou sem o fone, estão ouvindo? Certo. Okay? Tudo beleza? Perfeito, doutor, perfeito. Legal. Então, o seguinte, sim, muito, muito bacana a movimentação das pessoas, né? E eu queria engatar uma segunda na fala da Liana, que já o assunto é solidariedade, e são muito lindas essas manifestações das pessoas. Eu acho lindas as pessoas cantando nos edifícios, nas sacadas. Isso é muito bacana. Muito bacana. Mas tu sabe, assim, ó, se existe uma grande solidariedade que a gente pode ter nesse momento, eu vou ser bem frio, assim, né? Vou repetir, gosto de todas essas aí, mas é a gente se cuidar. Porque se eu me cuidar e eu não pegar a doença, eu não passo para ninguém. Exato. Porque, tu sabe, e aí tu vê que parece uma coisa egoísta e não é. Esse vírus é um vírus cidadão, viu? Ele é um vírus cidadão, ele veio para mostrar o verdadeiro senso de comunidade, onde se eu me cuidar, eu não passo para o meu pai, eu não passo para o meu avô. Compreende? Ele é muito louco, porque o jovem, e faz tempo que eu fui, o jovem, ele tem uma coisa de imortalidade, tu compreende? Eles ainda não se fecharam tanto com as mazelas da vida e com essa sensação de finitude. Eu acho que uma das coisas que deixou o pessoal muito doido, nós que trabalhamos na área da saúde, a gente fala e vivencia a morte diuturnamente. Então, ela é muito presente na nossa vida, ela não precisa estar personificada num familiar teu, por exemplo, que às vezes as pessoas vivenciam, têm uma experiência de morte, assim, quando morre um avô querido, um tio amado, né? Nós vivenciamos com todos são familiares, são amigos, são parentes, são pais das pessoas que a gente cuida, que a gente tratou durante anos, né? Então, a gente vivencia a morte
e fala sobre ela. E isso, essa finitude da vida, eu vou usar um termo complexo, essa inexorabilidade, a morte acontecerá de qualquer jeito, em algum momento. Então, a gente vivencia tanto a proximidade da morte que a gente fala e ela deixa de ser um tabu. E eu acho que esse vírus, cara, ele veio para escancarar que qualquer um pode morrer a qualquer momento, inclusive eu, inclusive o meu pai, inclusive, entendeu? E aí as pessoas acho que piraram, elas nunca tinham pensado nisso. Que, cara, eu posso morrer amanhã, sim, todos podemos. E aí eu acho que isso deu um nó na cabeça das pessoas, e por isso a gente vê tanta gente assim, ó, sabe, numa angústia que eles nem sabem o que é a morte, entendeu? É a música do Beethoven batendo na tua orelha todos os dias. Exato. É duro, assim, é meio pesado isso que eu tô falando, mas é a realidade. É a né? realidade. Então, a maior demonstração que tu pode ter de cidadania, né, é tu te cuidar, sabe? Porque daí é isso. Eu sou jovem, eu vou fazer festa, eu vou fazer o que eu quiser, porque total, se eu pegar, eu não vou morrer. Cara, tu não vai morrer, mas de repente não é bem assim. Não é bem assim, né? Não é bem a questão assim. É verdade. A questão é bem complicada. Mas Bom, eu pesei a mão agora, né? Mas tudo bem, doutor. Eu acho interessante. Muito interessante, né, Liana? Uhum. As pessoas, infelizmente, têm que ouvir porque é a realidade, né? É a realidade. Tem que se cuidar, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E eu queria aqui fazer também, acrescentando a fala do Sangói, achei bem oportuno, porque isso me preocupa. Eu vejo, assim, conversando até com algumas amigas minhas, que elas acham que isso não é bem assim. Esses dias mesmo eu estava numa fila para fazer um pagamento e um cara chegou e disse assim, mas para que essa fila? Aí eu expliquei, isso aqui não vai chegar. Gente, tomara que não chegue. Mas tomara. Assim, eu vivo essa angústia pela minha irmã que trabalha lá nos Estados Unidos como enfermeira. Ela está na linha de frente lá no hospital de Harvard. E a angústia dela, e aí isso assim, é colegas morrendo todo dia, colegas enfermeiras, colegas médicos, e o desespero dela porque eles estão contaminando os pacientes. Não tem máscara, não tem material, e isso que é um hospital assim que é referência, né? E é uma loucura. Ela disse, Liana, que a gente respira o Covid, fizeram um teste nas paredes do hospital e diz que ele deu positivo. E aí, por exemplo, colegas dela que positivou há 15 dias, ficaram de quarentena, repetiu, continua positivo. Então, parece que está fugindo um pouco, assim. Então, é uma loucura. Ela disse, não queiram viver o que eu estou vivendo aqui. Então, assim, isso me preocupa. Eu procuro, assim, eu sempre digo, né, para as pessoas que eu converso, nós temos que evitar 2 extremos, a negligência e o pânico, né? Eu não posso ser negligente por achar que aqui em Faxinal não teve nenhum caso ainda, que eu posso sair na rua, que eu posso ir para um outro lugar, que eu vou, né? Eu tenho que me cuidar, porque eu volto a dizer, quando nós tivermos um caso, nós praticamente vamos perder o controle, né? De 1 passa para 2, de 4 para 8, né? E é um município pequeno, e a gente não quer ver pessoas morrendo, né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade, as pessoas mais esclarecidas têm essa responsabilidade de passar para os outros que isso não é brincadeira. Vamos torcer que não aconteça aqui, que não chegue, né? Mas quando a gente tem essa outra visão como eu, que vejo, a gente se fala todo dia, e ela conta, assim, dos plantões, e já eles não têm mais, assim, ela tinha férias, já não vão dar férias, ela estava num setor, agora já botaram ela no outro. Essa é uma loucura o que eles estão vivendo, e a gente não quer que venha isso para cá. E é aquilo que o Sangói falou, a solidariedade começa por cada um fazer sua parte, né? Que as pessoas não venham relaxar agora no final, né? Para agora, porque no final não, porque a gente nem começou, mas assim faz um mês que a gente está ficando em casa e tendo todo esse cuidado, então que as pessoas
não brinquem, que levem a sério isso, né? Que Exatamente. realmente é preocupante, isso não é brincadeira, isso mata, não tem idade. Lá é assim, ó, gente muito jovem, gente que não tem uma morbidade, estão indo para a CTI, estão indo para óbito, então vamos se cuidar para que isso não chegue até aqui. Perfeitamente. Bom, a Raqueline Vieira Zemolim, a Raque manda aqui, o Sangói sempre falando a verdade, os jovens deveriam ouvir, parabéns, meu mestre. A Sônia Locatelli Pereira, boa noite, baita profissionais, parabéns. Doutor Sangói, um questionamento que estão mandando aqui, quem mandou a Cirlei Regis também, e a Ivonete e o Hernani Maculan Montanher, sobre o inverno, a preocupação maior com o inverno e se as crianças também contraem com facilidade o Covid-19. Realmente foi dito, né, que no Rio Grande do Sul, talvez o inverno, os meses de junho e julho seriam os mais preocupantes. Devemos nos preocupar, mas manter o isolamento para evitar lá no futuro também, doutor. Como é que vê as questões do vírus em relação ao frio? Sabe, Gilberto, isso aí foi uma coisa que para nós, assim, sempre foi muito presente, né, da gente arejar os ambientes, né, quando tem sol, deixar entrar o sol, né, mesmo com frio, porque o nome resfriado ele veio disso, né? Veio do frio, mas a discussão sempre dentro da área da saúde é que o frio, o que ele faz? Ele aproxima as pessoas fecham os ambientes e com isso fica muito mais fácil essa transmissão, principalmente dos vírus respiratórios. Então, não é diferente do que a gente fala há 30 anos, só que agora é uma coisa mais grave, mas a ideia, o mecanismo é o mesmo, né? É a gente arejar os ambientes, é deixar sol entrar, é a gente pegar sol, e preocupa, assim, preocupa por causa desse hábito que a gente tem de se intocar, né? Exatamente. Aí, bom, fechamos. Tinha uma outra pergunta, né? Normal. Tinha uma pergunta anterior ali, quando a gente começou a falar sobre solidariedade, sobre se há algum tratamento já sendo desenvolvido aí para o Covid-19. As medicações, assim, ó. Isso. Assim, ó. Os tratamentos. Existe uma situação grave, tensa, muito rápida, que é essa, e existe os caras que defendem a questão puramente científica. Para a gente validar um tratamento, Gilberto não tem noção. Assim, ó, são muitas pessoas que têm que ser testadas, tem que ser duplo cego, tem que ser randomizado. É uma série de critérios para tu poder dizer esse tratamento é efetivo, né? Ou dizer esse não é, ou esse aqui é muito perigoso. Existem trials que os caras fazem, eles têm que parar no meio dos testes, porque começa a morrer mais gente no medicamento do que nos que não estão usando. Os caras param. Só que nesse momento, é um momento de tamanha gravidade e que os caras vão ter que adiantar e a gente vai ter que usar algumas coisas que talvez não estejam absolutamente comprovadas, mas enfim, parece que, bom, a luz está apontando para aquele lado, vamos correr para lá. Então, a nossa sorte é que no Brasil demorou um pouco mais, para nós aqui, o Rio Grande do Sul está demorando um pouco mais ainda, e para o nosso nacional, graças a Deus, vai demorar mais ainda. Então, quanto mais tempo a gente tiver, mais cara errou antes, tu compreende, Gilberto? Aí, exato. Eu acho que a gente já vai ter algumas coisas, não, parece que por aqui vai bem e tal, né? A gente teve uma dominância, digamos assim, das condutas pautadas por infectologistas, mas os imunologistas, por exemplo, estão entrando na jogada, mostrando um outro viés agora, né, tentando atacar não o vírus, e sim a resposta inflamatória tão grave, que é essa SARS aí, é uma tempestade inflamatória que acontece no cara, e o cara rapidamente sucumbe, entendeu? Rapidamente teu pulmão entra em colapso, e aí é tubo, é respirador. Então,
caras estão... Tem vários estudos, tem estudos com medicações muito baratas aí, né? Tipo, a mais falada até agora é a cloroquina, mas já tem outras aí sendo aventadas, mas também um posicionamento do imunologista dizendo que antes de começar a tempestade inflamatória, o uso de corticoide pode mudar, né? Tanto o próprio Calil, esse que acabou de fazer uma entrevista para televisão mostrando a gravidade da doença, né? Ele um médico de ponta, assim, né? E que sentiu bastante a pancada. Então, tem coisas aí, mas assim, ó, não dá assim para eu dizer assim, ó, olha, saiu um negócio bala que nós vamos usar e vamos resolver a parada. Não tá assim nesse estágio ainda, Gilberto. Perfeito. Bom, este é o Conversa Afiada, e para você ver, né, o Conversa Afiada, ele vai gerando vários assuntos e a gente vai questionando aí com a nossa audiência, com os nossos convidados. A gente agradece muito aí o carinho e a participação de todos vocês que estão curtindo e compartilhando esse trabalho que é feito com o coração para vocês, e agradeço também sempre os nossos convidados, a coach Liana Bisonin Moro e o Dr. Alexandre Sangoi. Ainda temos alguns questionamentos para eles, e eu volto com o Dr. Sangoi aqui, e depois quero remeter uma pergunta aos dois, começando com a Liana respondendo, e depois, no final, quero abrir um questionamento entre eles também, para fazer perguntas dentro de o conhecimento de cada um deles. Mas, Dr. Sangoi, a Eliane de Souza manda aqui, ó. Boa noite. Dr. Sangoi, e a pessoa que tem bronquite e asma? Eu sofro no inverno com isso, e quando ataca forte, os sintomas são febre e falta de ar. Como vou saber diferenciar os sintomas do Covid-19, pois são semelhantes? Não vai saber. Enquanto não chegar, Gilberto, os testes... tem vários testes também que estão sendo fabricados e testados, os testes estão sendo testados, né? Mas, enfim, o que a gente tem no momento, né? Enquanto a gente não tiver na mão a PCR em tempo real, que ela me diz assim, ó, em 24, 48 horas no máximo, ela me diz, isso é o vírus ou isso não é o vírus, a pessoa não vai saber. Então, no momento, o protocolo vai ser assim. Se ela entrar em crise, tiver febre, tiver tosse, falta de ar, ela vai ser considerada como doente. Para tanto, vai ser isolada, conforme a gravidade, ela vai ficar em hospital, vai ficar em casa ou vai ser referenciada para UTI. Né? Então, clinicamente, não vai dar para diferenciar o que é H1N1, não vai dar para diferenciar o que é Covid, não vai dar para diferenciar o que é uma asma, entendeu? Que agudizou, ou uma bronquite que infectou, a gente não vai ter como fazer isso. E esse é um drama, porque assim, para a pessoa, veja só, se a pessoa não é portadora do vírus, né, e ela vai para uma unidade onde ela vai conviver com pessoas, ela vai acabar tendo. Então, ela vai acabar dando positivo. Olha que loucura. Por isso que é assustador, tu entende? Mas ela vamos dizer que ela é uma pessoa que ela é dona de casa, né? Ela é muito importante na casa dela, mas ela pode fazer uma quarentena. Agora, na hora, que é o que a irmã da Liana deve estar vivenciando lá, vamos dizer, eu, por exemplo, eu sou o único cirurgião da casa aqui, né, do São Roque, né? Tá? Eu fico com uma queixa respiratória. Eu tenho que sair de cena, Gilberto, porque senão eu vou ser fonte de contágio para os colegas e para os pacientes. Olha a gravidade, né? Se eu não tiver o teste para dizer, cara, não é Covid, volta para o combate, daí eu fico só um dia fora, 2, entendeu? Se eu não tenho teste, eu vou desfalcar a equipe 14 dias, cara. Num momento grave. Então, assim, ó, o que a gente está esperando, né? Então, óbvio, como é que está funcionando? Ah, vocês têm os testes? Não, nós não temos. Mas nós também não temos os casos. Então, não precisa os testes. Entendeu? Então, o governo, o que ele está fazendo? Ele está lançando para onde? Ele está lançando para São Paulo, está lançando para Manaus, está lançando para o Rio.
são os lugares que estourou a coisa, né? Depois, a gente espera que dê tempo, né, desses testes chegarem para nós quando começarem a chegar os casos, para a gente poder manejar da melhor forma possível. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim a lógica. É muito louco, né? No começo, o pessoal dentro do hospital, assim, né, tava muito apreensivo e tal, né? E vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter o equipamento, e vai ter o EPI, e vai ter... Cara, ninguém sabe, tu entende? A gente espera que vá ter na hora que chegar, né? E é isso que eu quero colocar aqui para vocês dois agora também. Olha só, nos acompanha a Neca Segabinazzi, boa noite, estamos na escuta do programa. O Paulo Quelotti também, boa noite, muito importante ouvir importantes opiniões. Também Cirlei Regis, agora o que está nos preocupando muito é com que todos devemos seguir todos os cuidados em todos os municípios e nós temos a consciência, parabéns a esses profissionais. A minha querida Fátima Zemolim Bortolazzo também manda aqui, parabéns, Gilberto, estamos orgulhosos por conviver com esses profissionais. Alberto dos Santos, quantos dias demora para vir o resultado em que os laboratórios vão ser feitos aí nos testes? Paulo Quelotti também coloca novamente aqui, Dr. Sangoi, tem municípios obrigando o uso de máscaras, mas não seria muito mais interessante fazer uma campanha de conscientização dos nossos munícipes que, se for para outra cidade, usar as mesmas? Eu acho muito interessante, me permite, doutor, aqui, até contribuir aí com o questionamento do Paulo Quelotti. Nós temos familiares, eu e a minha esposa, em Santa Maria, e agora daqui para frente, hoje a gente viu o prefeito Jorge Pozobon falando que lá em Santa Maria, para te chegar nos estabelecimentos comerciais, é obrigatório o uso de máscara. Nós vamos sair de Faxinal do Soturno e vamos fazer a nossa parte. Nós vamos usar máscara lá, porque a gente não quer ir lá se infectar e trazer também para cá. Então, quem vai para os outros municípios, acho muito importante seguir as regras, né, para evitar cada vez mais a gente não trazer este vírus aqui para nossa quarta colônia. Fica livre também para vocês dois responderem esse questionamento do Paulo Quelotti, mas que eu quero colocar para os dois é a questão da desinformação, o quanto as fake news atrapalham para as pessoas terem uma boa informação, para estarem atentas ao que está acontecendo, mas com fontes seguras, porque uma desinformação é complicado, e até o senhor teve aqui falando na Rádio São Roque, né, sobre boatos que se espalham muito rápido aqui na quarta colônia, enfim, eu gostaria da opinião de vocês aí sobre uma área que é a minha do jornalismo, o jornalismo que a Rede Jauru de Comunicação sempre preza por levar com seriedade, com informação, buscar fontes, mas o quanto a desinformação pode ser prejudicial na vida das pessoas. Acho que posso começar com a Liana, doutora? Por gentileza. Gilberto, eu começo respondendo, citando um versículo bíblico que diz o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente vê, a gente alia isso aos fake news. Então, assim, tem muitas pessoas que elas recebem vídeos e ficam repassando sem conferir a veracidade dos fatos. Então, já teve até alguns que se pronunciaram a respeito nos telejornais, sempre vai constatar a fonte, e uma das fontes que ela é fidedigna é a Organização Mundial da Saúde, ou o Ministério da Saúde. De lá não tem como sair uma notícia, né, um fake news. Agora, tem muitos, infelizmente, tem muitas pessoas que se prestam para usar um momento desse para perturbar as pessoas e causar ainda mais pavor. Então, assim, que as pessoas, antes de repassar uma informação, às vezes recebem um vídeo no WhatsApp de um amigo, de um familiar, constate a fonte, se ela é do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, para justamente nós precisamos agora de união, de repassar coisas boas, né? Como eu falei antes, focar naquilo que te traz esperança, que te dá motivação, que te dá fé, né? E não notícias ruins para não piorar ainda mais a situação e a saúde daquelas pessoas que estão já fragilizadas, que estão com suas emoções abaladas, né? Porque tem pessoas que não conseguem, porque tudo que chega até nós e a gente deixa entrar e não tem um filtro, como eu falei isso, né? Recapitulando um pouquinho, na nossa mente,
vai entrando e vai criando as memórias, né? Então, assim, nós temos mais do que nunca agora usar da nossa empatia, da solidariedade, começando também, como o doutor Sangoi, ficando em casa, e também cuidado no que a gente vai estar repassando para os nossos familiares, para os nossos amigos. É muito importante. Tu pega uma pessoa, por exemplo, que já está debilitada emocionalmente, fica repassando aqueles vídeos horríveis, né, de mortes, de tragédias, né? E como é que essa pessoa vai Áudios, ficar? muitos áudios, né, Áudios Liana? também, Então, assim, vamos exercer também a solidariedade nesse sentido, de repassar coisas boas também. Exatamente. Bom, a Lidiane Gabi Fiore manda aqui, ó. Boa noite, queridos amigos, excelentes profissionais hoje nesta live. Parabéns. Obrigado, Lidiane. E, doutor Sangoi, fake news também gera doença. Gera, mas seguramente. E assim, ó, o jornalismo responsável que tu falasse, né, Gilberto, ele é fundamental, né, para checar as informações que vão ser dadas, né? Tu falasse no áudio, né? O áudio ele não tem rosto, né? Então, assim, os caras dizem, essa voz aqui é do Francisquinho da Silva lá, que é o chefe da não sei o que lá. Cara, e aquilo vira uma verdade, assim, absoluta, sabe? Logo ali no começo, a gente recebeu muitos protocolos, a gente teve que ler muitos protocolos para poder... Então, pega o protocolo do Sírio-Libanês, pega o protocolo do Hospital de Caridade, da Unimed, pega o protocolo para a gente poder montar e adequar, né? Porque a gente tem que ter o filtro, né? Bom, os caras estão fazendo isso, isso e isso, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai fazer assim, 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 assim. E aí, então, foi bastante desgastante, a ponto de familiares meus mandando muitos vídeos de piadinhas e de não sei o que lá, e de humor. Eu disse, cara, assim, ó, nem me mandem no momento, porque agora eu nem posso, então eu vou acabar me ocupando com uma coisa que eu tô, assim, focado numa outra, né? Mas também a parte de política, né? Que o Brasil está vivendo um momento de polarização extremo. Muita. E isso também assusta, porque daí assim, ó, aí tu mistura política com saúde, sabe? A gente entende que quem vivencia a política, ele faz parte do dia a dia dele, mas tem coisas que elas têm que ser tratadas por quem realmente lida na área, são os caras da saúde, né? E não sou eu. Quando a gente fala uma série de coisas, assim como eu disse antes ali, esse é um posicionamento meu, mas todas as outras atitudes que a gente toma, a gente está embasado, né, em critérios científicos, aqueles que podem ser utilizados agora, né? Que não se tem tanta a ideia científica a respeito da Covid-19, ela não está embasada, ela não tem assim um corpo ainda, apesar da quantidade de gente, foi pouco tempo, não deu para fazer cumprir as etapas das pesquisas, né? Mas a gente faz embasado nisso, no que os colegas estão dizendo, no que eles estão fazendo e no que eles estão passando, né? A Liana, por exemplo, comentou, a minha irmã está com muitos colegas entubados, muitos colegas mal. O que acontece? Para a área da saúde, quem está... isso também nos foi passado por nossos colegas anestesistas e cirurgiões, né? Nesses lugares, principalmente intensivistas, anestesistas e cirurgiões, tendo formas muito graves da doença. Então, por quê? Eu dou um exemplo assim para as pessoas. Uma coisa é tu levar uma picada de abelha, outra coisa é tu levar 100 picadas de abelha. Então, quando fura um protocolo, a gente que está lidando diretamente com a via aérea do paciente, né, a gente está diretamente exposto, mesmo com EPIs e tal, mas se tu furar o protocolo, o spray que tu recebe de vírus são milhões de vírus que chegam, Exato. Que é diferente de ti, que tu chegou lá e tocou num lugar que tinha vírus e tu não lavou as mãos e tu trouxe a mão para cá. Cara, isso aqui é uma contaminação pequena. Então,
Sim. Esse vírus ele vai precisar de um tempo para ele ir progredindo dentro do teu corpo e tal. E isso vai dando tempo para o teu corpo também, né? Ter uma resposta a ele. Quando acontece com um profissional de saúde, a coisa é monstruosa, entendeu? Porque a contaminação foi grosseira demais. Então, por isso os protocolos todos que a gente está sendo obrigado a estudar e colocá-los em prática para a gente não se contaminar e poder continuar no combate, né? Mas as formas graves acontecendo, né? Bom, gente, já para encaminhar o nosso bate-papo para o final, e está muito gostoso de ouvir vocês aqui, para mim está sendo um prazer, uma aula que eu estou tendo aqui também, e eu creio que os nossos ouvintes também estão degustando dessa oportunidade de poder ter esse conhecimento entregue através da palma da mão, que é no celular, né? É uma forma de comunicação que chegou e que a gente também está explorando. Aqui a gente trouxe os questionamentos de quem está nos acompanhando aí na nossa live, mas para encaminhar já o nosso final, vou deixar que vocês também possam fazer algum questionamento. A Liana tem alguma pergunta ao doutor, o doutor para a área da Liana, sintam-se à vontade. Não, da minha parte, Gilberto, acho que o Sangói, assim, foi né, muito... falou, assim, numa linguagem que as pessoas conseguiram entender, foi perfeito nas suas colocações. E eu só tenho que agradecer, né, essa oportunidade que nos deste de estar aqui contribuindo na vida das pessoas, né, e porque não deixa de ser nós cumprindo também com o outro nosso lado da solidariedade, de estar transmitindo aquilo que nós, um pouco do nosso conhecimento. Claro que numa hora e 21, como passou ligeiro, né? A gente teria muito mais assuntos, mas para não se prolongar. Mas assim, ó, indo para o final, Gilberto, eu queria, assim, da minha parte, reforçar para as pessoas, não pensem que é pouca coisa, que é só um vírusinho, que aqui em Faxinal pode não chegar, tomara que não chegue, mas vamos tomar todas as medidas. Não basta simplesmente nós nos preocuparmos com a máscara, porque tem que saber como se deve usar. Se a gente vai, por exemplo, no momento que tu saiu de casa, tu tá tocando na maçaneta da porta, na maçaneta do prédio, os teus calçados que tu usa. Então, as pessoas, às vezes, elas falam muito só na máscara, mas é um conjunto de cuidados que a gente tem que ter. Desde o momento que tu saiu para fora, tu tá botando a mão nas maçanetas, tu tá indo no teu carro, a chave do teu carro, teu celular, e tudo isso as pessoas, elas têm que despertar para essa consciência de que tudo pode estar contaminado, né? Então, como é que vai ser a volta para casa? Eu vou estar colocando a mão na maçaneta, onde é que eu vou estar jogando a chave, o celular, como é que vai estar minhas mãos? Então, assim, para as pessoas ter esse olhar como um todo. A máscara é importante, mas tem que saber usar corretamente, não colocar as mãos muitas vezes sujas nela para arrumar, né? Coçar o olho às vezes, porque quem usa máscara sabe que ela dá um certo desconforto, principalmente se tu tá falando com alguém, dá uma coceirinha, e a tendência é involuntária de botar a mão, né, ali para arrumar. Então, assim, que as pessoas se atentem para esse conjunto todos de medidas higiênicas, para que cada um possa fazer sua parte. Procurar não se deslocar para outros lugares, caso haja necessidade, que toma todas essas medidas. Porque se cada um fizer sua parte, eu creio que a gente tem como controlar. Tem coisas que está ao nosso alcance, tem coisas que não está. Então, esses cuidados cada um pode fazer, né? Então, esse fica assim o meu recado para as pessoas: cuidem o que vocês deixam entrar na sua mente, através dos olhos, dos ouvidos, selecione, coloque um filtro, não deixe entrar tudo. Antes de dormir, de noite, não assista esses telejornais que te trazem uma mensagem de tristeza, porque existe uma coisa na nossa mente que é existe um sincronismo. Por exemplo, se eu ouço uma notícia ruim, o meu cérebro vai reagir gerando um sentimento ruim. E as últimas notícias que a gente assiste ou ouve,
antes de dormir, aquilo vai ficar na nossa memória. Então, assim, ter esses cuidados, né? Procura ler um livro, assistir uma música, um filme também cuidado com o tipo de filme que você vai assistir agora por esses dias, né? Tem filmes muito pesados, então a gente ter esses cuidados para blindar nossa mente, né? Como eu disse, tem coisas que fogem do nosso alcance, mas tem coisas que nós podemos fazer para nos blindar. E uma delas é aquilo que chega na nossa mente através dos nossos olhos e nossos ouvidos. Então, vamos, assim, diversificar as notícias, os vídeos que a gente assiste, os filmes, as leituras, né? Tudo aquilo que te remete a um sentimento ruim vai te gerar emoções ruins. E hoje, mais do que nunca, nós temos que blindar a nossa mente para que nós não venhamos a adoecer. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar ainda na quarentena. Então, vamos assim, um dia de cada vez, né? Não vamos assim chegar aos extremos, nem negligenciar, mas também não vamos assim entrar em pânico, né? Congelados de medos e não agindo. E nunca esquecer que a crise vai passar. E como é que nós vamos estar quando tudo isso passar? Então, não vamos perder o foco da onde nós queremos chegar, porque a vida vai continuar, se Deus quiser. Amém. Doutor Sangoi, algum questionamento para a área da Liana ou algum complemento que o senhor queira nos fazer também, por gentileza? Não, questionamento não, mas eu gostei muito desse transitar entre a negligência e o desespero, assim, sabe? Eu gostei muito disso, porque é bem isso, né? A gente transita e a gente vai por um caminho que a gente não pode nem cair, né, por uma coisa de eu não vou me cuidar, eu não vou fazer, e nem assim o cara entrar numa loucura, entendeu? E entrar em desespero, que ele tá morto já, ele tá morto antes, nem pegou a doença, tá morto, né? Então, eu gostei muito desse caminhar, assim, pelo centro, que é como as pessoas, às vezes, sabe, Gilberto, a gente vê isso muito na clínica. As pessoas, elas acham que a gente tem que ser assim, ó, andar em linha reta, assim, ó, sabe? E não, a gente anda assim, ó, sempre com altos e baixos, né? Exato, mas não demais, entendeu? Então não vamos ter, né? Não vamos lá pro teto e nem vamos lá pro subsolo, vamos transitar aqui, entendeu? Nesse, né? Um dia melhorzinho, o outro não, mas sem deixar cair a peteca, né? E isso da máscara, sabe? Eu sou cirurgião, então a gente está habituado a usar a máscara e, cara, 3 horas, 4 horas com a máscara no rosto, às vezes, e a gente não pode tocar na máscara porque a gente está com as luvas estão estéreis e a gente está lidando com o corpo do paciente, tu não pode tocar na máscara porque ela está contaminada. Então, essas medidas da máscara, eu acho que é importante que a gente frise o seguinte: a máscara, ela não é tanto para ela não se contaminar, é muito mais para ela não contaminar o outro. Tu tá sendo muito mais para não contaminar o outro cara do que para tu não te contaminar. Porque provavelmente tu vai tocar na máscara, quem não tá acostumado, cara, ela é muito desconfortável. Então, as recomendações são que se use, sim, dá para usar, sim, deve usar, sim, vai ter lugares que vai ter que usar, sim, né? Agora, que a pessoa não ache que porque ela está de máscara, ou às vezes tem gente de luva, que porque ela está de máscara ou de luva, que ela está se protegendo. Pelo contrário, às vezes, sabe? Ela pode ser fator de contaminação. Então, eu acho que ela é muito mais importante para não contaminar o outro do que a si próprio, né? E eu foco muito distância, tá? Te mantém distante das pessoas, não conversa tanto de perto, não precisa, as pessoas te ouvem, entendeu? Né? E às vezes eu vejo, as pessoas vêm conversar comigo, eu afasto um passo ou dois. Elas vêm conversar comigo, afasto um passo ou dois. Aí o cara diz assim, é pra manter distância, né? Eu digo, cara, entendeu? E as mãos, cara, lava as mãos, lava. O pessoal pira muito com álcool gel, o álcool gel é excelente, ele é prático, pode ser o álcool de borrifar, mas lavar as mãos, sabe?
dentro da pneumologia, essa frase, cara, ela é do século passado, né? O brasileiro toma banho demais e lava as mãos de menos. Então, nós que somos da área da saúde, cara, às vezes eu vou fazer um churrasco, acho que eu lavo as mãos 50 vezes, mas é que é um hábito. Compreende? A gente examina um paciente e lava as mãos. A gente fez não sei o que lá, lava as mãos. Tu vai te operar, tu lava, escova, diabo, entendeu? Então, a gente está sempre lavando as mãos. Então, as mãos são muito importantes, cara. A maior parte das pessoas vão se contaminar é por aí. Entendeu? É por aí. Exato. Então, vamos... E tudo aquilo que a Eliana falou é isso aí mesmo, entendeu? Vai lá, limpa a tua chave, limpa teu celular, antes de entrar em casa, deixa teu sapatinho no lugar que tu já mocoseou ele ali para ficar lá. Eu tô brincando com a minha mulher, digo, esse meu sapato aqui não vai aguentar a pandemia, assim, porque eu tô usando só um sapato. Ele não entra em casa e quando eu vou sair é ele, né? Então ele não vai aguentar, né, cara? Perfeitamente. Bom, gente, chegamos em 1h30 de bate-papo enriquecedor nesta noite. Para quem está nos acompanhando, tenho certeza que teve uma aula com essas duas feras aí. E eu vou ser audacioso, sim, porque o momento me permite, estamos ao vivo. A Liana falou muito em sairmos dessa crise, em sairmos desta pandemia e haverá vida após o coronavírus. E eu quero, então, aproveitar esta frase repetida diversas vezes nesta noite pela Liana e fazer um outro convite para vocês. Após nós sairmos desta fase do Covid-19, para nós voltarmos nós três dividindo tela aí para os nossos telespectadores, para falarmos das lições aprendidas, das lições que vão ficar para a vida das pessoas daqui para frente e conversar de muitos outros assuntos, coisas boas, não só de coronavírus, que é a principal pauta do momento. Firmamos esse compromisso, então? Convite aceito, né? Perfeitamente. Então, eu quero agradecer de coração a Liana Bisonin Moro por aceitar o convite e estar conosco nesta noite. Liana, teu tempo é muito precioso, mas foi enriquecedor para nós, teus conhecimentos, enfim, as tuas considerações finais, algum telefone de contato para quem queira trocar ideias contigo, enfim, o teu trabalho também de coach, que é muito essencial para este momento. Por gentileza, Liana. Então, Gilberto, eu quero mais uma vez agradecer a ti por esta oportunidade, agradecer também ao Sangói, foi muito enriquecedor nesta noite, e convidar as pessoas que ainda não me seguem nas redes sociais. Eu tenho um Instagram e tenho uma página no Facebook, onde eu coloco as lives, vídeos, os posts, sempre relacionados ao meu nicho, que é na área emocional. Então, pode me seguir lá, é Liana Moro Coaching. Tá? Meu telefone é fácil de gravar, é um monte de 9, é 999999236. As pessoas que querem entrar em contato, sem compromisso, para saber mais do trabalho, como é que é, eu me coloco à disposição, é um prazer, eu amo isso que eu faço. Eu me redescobri depois de aposentada, né? Dentro da área do coaching, para continuar crescendo como pessoa e contribuindo também na vida de outras. E eu tenho feito lives mais seguidas agora, neste momento da quarentena, justamente para estar mais próximo das pessoas e poder estar, então, contribuindo, porque a gente sabe que eu tive essa oportunidade de estudar, de fazer todos esses, mais de 14 formações na área de coaching, e de ter um rico conhecimento, assim, sobre o controle das emoções, e que é de fundamental importância para as nossas vidas, né? Porque 85% dos nossos resultados como pessoa, em todas as áreas da nossa vida, está relacionada com as nossas emoções. Então, eu tenho um prazer muito grande, assim, de compartilhar com as pessoas todo esse conhecimento, né? Claro que hoje foi uma palhinha, mas eu me coloco à disposição, as pessoas querem me contactar para dar palestras, enfim, agora, por enquanto, não pode, mas futuramente, né? Como eu gosto de dizer, a pandemia vai passar, nada é eterno, né? E nós precisamos estar ali, né? Forte, para dar, assim, para nós sairmos, né? A gente está se preparando para sair ainda mais forte depois de que tudo isso passar. Porque assim como eu vou reagir, olha que interessante isso, assim como cada um de nós vai reagir
nessa crise, assim nós vamos reagir nas próximas. Porque você lembra lá no início que eu falei que é tudo que entra, né? Tudo que a gente vive são as nossas experiências, e essas experiências, elas são gravadas na nossa mente em forma de memórias. E essas memórias vão gerar um significado para mim estar reagindo nas próximas crises. Então, se eu me fortalecer emocionalmente agora e eu reagir de forma positiva, as próximas crises que eu vou passar, eu também vou reagir de forma positiva. Então, esse é o meu objetivo de estar passando para as pessoas isso, ensinando, né, como elas devem blindar suas mentes, suas emoções, que tem coisas que não estão no nosso alcance, né, mas tem coisas, por exemplo, decidir o que eu quero pensar e sentir, eu posso, e a gente tem ferramentas para isso dentro do coaching, e eu me coloco à disposição das pessoas. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui, poder contribuir um pouquinho na vida das pessoas. Muito bem, doutor Alexandre Sangoi, seu tempo também é muito precioso e eu estou muito feliz e agradecido, primeiramente ao pai velho lá de cima, por permitir ter duas pessoas que contribuíram muito também para o meu próprio conhecimento pessoal, e agradecer muito o senhor, de última hora aceitou o convite na primeira vez que eu explanei para o senhor via WhatsApp aí. Estou muito felicíssimo mesmo aí pela sua participação. O senhor falou para os nossos espectadores aqui em uma linguagem em que eles com certeza entenderam, foram coisas técnicas do seu dia a dia, mas com um linguajar que a população com certeza vai entender e muito aí. Então, doutor, muito obrigado de coração mesmo pela sua participação aqui nesta noite. Obrigado, Gilberto. Sabe que a Liana falou um negócio e eu também, os meus últimos 2 anos, até me afastei muito da vida social, até assim, as pessoas às vezes me perguntavam, mas onde é que tu anda? Eu fiz 2 pós-graduações, uma em nutrologia e outra em envelhecimento saudável. A de nutrologia eu finalizei agora em dezembro, e a de envelhecimento saudável estou finalizando agora esse mês. E como essas coisas enriquecem a gente, né? Então, a gente ter novos aprendizados, novas formas, às vezes, de encarar e de enxergar a mesma coisa, né? Então, eu hoje, e vem muito a calhar nesse momento, assim, que as pessoas se preocupam com a doença, né? Eu hoje, o meu foco é muito mais em saúde do que em doença, né? Então, a gente tem muitos expedientes para ofertar saúde, que não é o medicamento. Então, isso é fabuloso e com respostas fantásticas também, né? Então, hoje, a gente está vivenciando justamente um momento assim que as pessoas enxergaram essa doença, e aí as pessoas, de uma hora para outra, parece que elas se preocuparam, mas e se eu perder a minha saúde, né? A gente pode perder a saúde de uma forma aguda, assim, como essa, uma doença do inferno, como eu digo assim, eu gosto de usar o termo assim, que cai no colo da gente, né? Mas, no geral, Gilberto, a gente perde a saúde aos poucos. A gente perde a saúde se alimentando mal, se conduzindo mal, tendo uma má higiene mental, tendo sono desregrado, excessos, enfim, né? Então, se eu pudesse desejar alguma coisa para vocês dois e para todos os que nos acompanharam aí, né, é que tenham saúde, que esse é o nosso bem maior. Obrigada. Amém. Que maravilha, gente. Olha só, o Conversa Afiada é um programa que surgiu para as redes sociais em época de pandemia do coronavírus, enfim, onde nós estivemos refletindo mais sobre o nosso próprio eu, sobre família, sobre amigos, enfim, e surgiu para você, nosso espectador, pessoas que acompanham o nosso trabalho aí, e a gente agradece de coração. Eu quero reiterar que o programa vai ficar na íntegra no
canal do YouTube, o canal é o Giba News Oficial, você pode ir lá se inscrever no nosso canal do YouTube, enfim, e assistir os vídeos anteriores, dos programas anteriores também, e vai ficar disponível também o link do canal do YouTube no meu Facebook também, depois posteriormente aí vou estar colocando em grupos de WhatsApp e enviando também para o Dr. Sangoi e também para a Liana, para distribuírem entre seus amigos o conteúdo que foi abordado nesta noite. Eu quero agradecer de coração a Liana Bisonin Moro, coach, que trouxe vários conhecimentos aqui nesta noite. Quero agradecer de coração mais uma vez o doutor Alexandre Sangoi também, que trouxe sua contribuição fantástica, tirando dúvidas, mas quero agradecer principalmente você, nosso espectador, que ficou do outro lado da tela, nos acompanhando aí neste Conversa Afiada, excepcionalmente nesta quinta-feira. O programa é habitual das quartas-feiras às 20 horas, excepcionalmente nesta quinta-feira, mas a gente pôde trazer um bate-papo muito enriquecedor, e como o próprio doutor Sangoi já falou ali, olha só, como de um assunto puxa o outro. Nós poderíamos falar de envelhecimento saudável, de como as nossas pessoas da terceira idade estão sempre ativas e se manter fechados dentro de casa, para eles deve ser um caos, né? Teríamos assunto aí com certeza para um outro programa, mas breve eu quero chamar novamente esses dois profissionais aí para estar dividindo tela comigo para falar também sobre sistemas aí de envelhecimento saudável, de como ter como chegar na terceira idade tendo uma boa saúde, uma boa convivência social. Mas então, de coração, agradeço a cada um de vocês que está curtindo e compartilhando esse trabalho através das redes sociais e pode indicar para os amigos também, porque o material vai ficar disponível aí para você acompanhar novamente em dias passados também aí o nosso Conversa Fiada. Gente, muito obrigado e fiquem todos com Deus.